E sobre o crescimento da economia brasileira, conversamos com o ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, a quem eu já agradeço a gentileza da entrevista. Ministro, muito bom dia para o senhor. Queria uma avaliação dessa projeção de redução do crescimento que o FMI faz em relação a nós aqui, a economia brasileira. Inclusive, ouvimos mais cedo do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, dizendo que a economia brasileira tem um dinamismo excepcional, mas ele alerta para esse cenário nebuloso ainda de incertezas em relação a essas taxas impostas por Donald Trump. Existe realmente o fator de redução da projeção de crescimento para o Brasil e para a economia global. Quer dizer, se nós olharmos em primeiro lugar a economia global, nós vamos ver que a projeção do FMI cai de 3,3 para 2,8. Tá? E isso é resultado, evidentemente, da imposição de tarifas e etc., o que faz com que os produtos fiquem mais caros. Tá? Inclusive, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que tem uma situação inusitada de uma perspectiva de recessão, ao mesmo tempo uma inflação subindo por causa das tarifas. Isso tem um efeito também no Brasil, não é, na medida em que a demanda da economia global por exportações de diversos países, inclusive no Brasil, cai. Né? Então, a questão específica do Brasil, no entanto, em relação a esse ano, além de uma certa influência da economia global, mas o fator mais relevante, mais importante, é que, como nós temos uma política fiscal expansionista, isto é, com gastos públicos elevados, etc., isso faz com que a taxa de crescimento dos anos anteriores tenha sido maior do que a projeção dos analistas do próprio FMI, mas isso em função de uma melhor produtividade, maior produtividade da economia brasileira, devido a uma série de reformas feitas durante o governo Temer. Por exemplo, reforma trabalhista, criação das transações digitais e tudo isso. Então, isso tem feito com que a economia brasileira cresça um pouco mais, tenha crescido um pouco mais e, ao mesmo tempo, impulsionado pela expansão fiscal. Agora, o Banco Central está subindo a taxa de juros, tá? Corretamente, para conseguir aproximar a inflação da meta. Né? Nós vamos ver que as posições que vocês divulgaram, a inflação acima da meta, acima, inclusive, do teto da banda. Né? Então, o Banco Central está subindo a taxa de juros, então, com a expansão fiscal, o equilíbrio da taxa de juros para controlar a inflação é mais alto. Sendo mais alto, é algo contracionista em relação à economia brasileira. Portanto, essa previsão reflete todos esses aspectos na previsão de queda da projeção de crescimento do Brasil para 2%. O ministro, ainda insistindo nessa questão da inflação que o senhor traz aqui para a gente, nós estamos no caminho certo, no sentido de tentar reduzi-la, porque é um verdadeiro fantasma, né, para o país como um todo. A gente se lembra aí de anos anteriores que a inflação era extremamente elevada, lá, e aí falando dos anos 80, um pouquinho antes do Plano Real, mas também para quem vai no supermercado, para quem sente no bolso ali o preço do tomate a R$18 o quilo e por aí vai. Estamos no caminho certo no sentido de tentar debelar esse fantasma ou não? Certamente. Não há dúvida de que todos queremos que o país cresça o máximo possível. Ninguém gosta de juro alto. Agora, o problema é que, em função desses fatores mencionados, a inflação está alta no Brasil, inclusive a inflação de alimentos, influenciada também pela incerteza que gera uma alta do dólar frente ao real.
Então, tudo isso faz com que, por exemplo, os alimentos fiquem mais caros. Não adianta tentar culpar um ou outro, ou setor, ou não sei o quê. O fato é que existe essa pressão inflacionária, e isso é que é o fator decisivo digamos assim, para a economia e também para os consumidores. Quer dizer, exatamente o que você mencionou: o consumidor chega no supermercado, o preço está mais alto, o salário dele não aumentou a mesma coisa ou não aumentou nada nesse período. Então, este é a questão fundamental. Quer dizer, é de fato importante que se controle a inflação. O Banco Central está fazendo esse trabalho e, como eu disse, com a expansão fiscal, o equilíbrio para o Banco Central controlar a inflação se dá com uma taxa de juros mais elevada, e vamos esperar que o Banco Central faça esse trabalho, que está na direção correta, e nós tenhamos, então, um controle da inflação, que é o mais importante hoje para o consumidor e para os cidadãos e cidadãs. É exatamente os diversos preços, principalmente da comida. Agora, ministro, alguns analistas já têm apontado que a produção agrícola pode sustentar a economia, principalmente agora nesse começo de ano. O senhor acredita que esse fôlego do agro é suficiente para compensar a desaceleração de outros setores? Olha, é um fato. A expansão do agro tem acontecido nos últimos anos, o que é algo positivo, evidentemente. É um fator importante de crescimento para a economia brasileira. É um setor onde o Brasil é mais competitivo globalmente, que é exatamente no agro. Nós temos uma extensão territorial grande, uma área agricultável, principalmente no cerrado, etc., com tratamento que ficam muito férteis. Então, nós temos aí realmente o agro um fator importante e não há nada, digamos, fora do normal que setores que são mais competitivos de um país tendem exatamente a puxar o restante da economia. Nos Estados Unidos, por exemplo, são as chamadas Big Techs, toda essa tecnologia, etc., das diversas companhias americanas nessa área. O Trump, por exemplo, o presidente Trump dos Estados Unidos, está tentando reverter a questão da queda da produção industrial que os Estados Unidos estão importando de países que, digamos, têm mão de obra mais barata. Mas isso eu estou usando como exemplo. Mas mesmo assim, com toda essa política do Trump, etc., vai ser difícil ele reverter o fato de que todos os países, inclusive alguns que vocês já citaram agora, todos os países que têm mão de obra mais barata produzem mais barata e isso é algo irrevertível. Portanto, eu acho bom para o Brasil a produção agrícola. Agora, outros setores estão caindo e, segundo as projeções do FMI, por exemplo, não serão totalmente compensadas pela expansão do agro, por mais importante que seja. Sobre o crescimento da economia brasileira, conversamos com o ex-ministro da Fazenda e também ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Mais uma vez, ministro, obrigada pela gentileza da entrevista. Um ótimo dia para o senhor. Um bom trabalho para vocês. Obrigada. E um bom trabalho e um bom dia para seus ouvintes e telespectadores. Muito obrigado. Obrigada.